E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje mais um dia de vídeo novo no canal. Aqui as minhas redes sociais para vocês me adicionarem e me seguirem. Hoje eu vou falar para vocês algo que Deus me deu em oração esses dias, que foi até algo surpreendente para mim, a relação de Deus e a água. No Salmo 63 a gente vê o salmista dizendo que ele anseia por Deus, assim como terra seca necessita ser molhada. Salmo 42 ele vai dizer, assim como a corça anseia por águas. E Deus dizendo, olha a relação do salmista que ele coloca. No Salmo 42 ele diz, assim como o servo anseia por águas, ansiar é um desejo profundo, é algo de necessidade. Assim como a corça anseia por águas, assim sou eu. Eu percebi um animal necessitado de água, é algo óbvio. Ele necessita de água para sobreviver. E o salmista coloca isso como a forma dele. Assim como a corça anseia por água, assim sou eu. Ou seja, eu, como anseio por algo que é necessário para a minha vida, eu necessito de ti. Senão, e eu pesquisei, o interessante é que no Salmo 63 ele vai dizer, como terra seca necessita ser regada. Eu fiquei pensando, as mulheres que cuidam de plantas, obviamente a planta, de repente tem um barro, depois tem um vaso. Se você não molhar o barro, a planta morre. E isso é bem óbvio. Por quê? Porque é uma necessidade. Eu fiquei imaginando como a terra seca precisa de água. A gente é como um vaso de flor que se a água não vir, que é Deus, a gente morre. A gente perde, né, a nossa beleza, pois a flor morre. E assim somos nós. Eu fui pesquisar sobre a água no corpo humano. Muitos sabem que o corpo humano é feito de 60% de água. Crianças e bebês vão até 80% de água. Ou seja, é praticamente mais que a metade do corpo, seja adulto ou criança, é mais da metade do corpo. A água ajuda em muita coisa, desde da função do cérebro até a digestão. Se você não tiver água, os seus ossos são fracos. E a necessidade de água é essencial para as nossas vidas. Você pode passar semanas sem comer, mas você não consegue viver sem água por alguns dias. Alguns falam 3, alguns falam 5, outros falam até 2. Mas vamos colocar aqui até 5 dias. Então eu vi como que Deus relaciona, o salmista também relaciona a água com Deus. A água é uma necessidade. Deus também é uma necessidade nossa. E eu fiquei pensando, se a gente não bebe a água em relação a Deus, os nossos ossos ficam fracos. Você não consegue mais caminhar. Você fica fraco espiritualmente, sem a necessidade da água, sem você tomar água, que seria sem você ter uma relação com Deus. Se você não se molhar, ou seja, o vaso, como eu dei exemplo, se não molhar o barro, a planta morre, perde a beleza. A gente também. A gente pode até, como a água, né? A gente pode até viver sem água. A gente pode passar um dia sem beber água, 2 dias sem beber água, 3 dias sem beber água. Mas vai chegar um momento que o seu corpo vai tremer, seu corpo vai clamar por água. Por quê? Porque é necessidade. Assim somos nós. Você pode até tentar viver sem Deus um dia, viver sem Deus 2 dias, viver sem Deus 3 dias. Mas vai chegar um momento que a sua alma vai clamar, vai gemer, vai tremer pedindo, eu quero Deus. Assim é uma necessidade que o salmista coloca com água e com Deus. Você pode até tentar. Até tem uma frase que diz, você pode aceitar perder qualquer coisa. Não entendi, eu te explico. Você pode aceitar perder o seu celular. Eu aceito, tá? Perdi, eu posso comprar outro. Você pode aceitar em perder um emprego. Perdi o emprego, estou desempregado. Você acaba aceitando isso, mas você vai lá e vai em busca de outro emprego. Você pode aceitar, meu carro deu PT. Perda total. Você acaba aceitando isso e compra um outro carro. Mas você pode aceitar qualquer coisa, mas não aceite sem ficar presente de Deus. Aceite qualquer coisa, mas se você ficou sem a presença de Deus, não aceite isso em sua vida. Então, o salmista vai relacionar a água, uma necessidade para um animal, para uma terra seca. E ele vai relacionar isso como se fosse a dependência dele com Deus. Eu fiquei imaginando, falei assim, Deus, é isso mesmo, resumiu tudo. Assim como a corça anseia por águas, assim como a terra seca necessita da chuva, sou eu. Porque sem o Senhor a minha terra fica seca, sem o Senhor meus ossos ficam fracos, sem o Senhor eu perco a beleza, sem o Senhor eu perco o brilho, sem o Senhor não dá. Sem o Senhor eu morro, como diz o hino, né? Sem te adorar eu morro. Então é uma necessidade. Aí você pensa,
Como, então, manter a terra seca, molhada? Como manter um vaso de flor para continuar as pétalas bonitas, as folhas bonitas? Tudo isso se resume em alguma coisa: a água. Se tem uma terra seca, para resolver esse assunto você precisa de quê? Colocar água. Se uma planta está quase morrendo, você colocar água, ela praticamente, modo de dizer, ela ressuscita, ela muda. Isso é porque minha mãe tem uma flor em casa, de repente ela está morrendo, coloca água, as plantas de repente brilham de novo. Assim é nós. Assim as nossas folhas estão belas, estão bonitas. Mas a gente deixar um pouquinho sem água, sem a presença de Deus, as flores já vão começar a cair, as folhas já vão ficar feias. Aí você pensa, como voltar a ser bonitas, a ser belas, a ser como era antes? A água. Tudo vai voltar à água, tudo vai voltar à presença de Deus. Como diz uma frase: quando no final de tudo você perceber que Deus era a última opção, você vai ver que Deus é a única opção. Não entendi. Você tem um problema, uma necessidade. Depende, você tenta aqui, tenta ali, tenta aqui, desse jeito, tenta lá, tenta o amigo, tenta de tudo, tenta empréstimo, tenta de tudo. Aí você vai lembrar, tem Deus. Deus foi a última opção. Mas aí você vai perceber que Deus não era a última opção. Você vai perceber que Deus era a única opção. Então, como diz o hino, eu não sei quem canta, você deve saber, ou depois você pode procurar na internet. Eu cansei de buscar nas fontes erradas. Ou seja, fontes são águas. O que seria? Eu tentei buscar ali, tentei buscar lá, tentei buscar em outro canto, tentei buscar em tanto lugar. Eu já cansei de buscar em fontes erradas. Quando a gente percebe que Deus é fonte de água viva. E ainda, essa água, como diz em João capítulo 4, se não me engano, de Jesus com a mulher samaritana: se você soubesse quem te pede água, você me pediria água para beber e eu te daria a água da vida. Ou seja, a água que Deus, que ela estava pensando, a água natural. Mas se Jesus bebesse aquela água, ele voltaria a ter sede. Mas ele estava oferecendo uma água que ela beberia e nunca mais teria sede. Então tem muitas pessoas buscando em fonte errada e continuam bebendo, se saciando por algum momento, mas tem voltado a ter sede. Então você tem buscado em fonte errada. Você tem até buscado uma água, mas água passageira, água que te sacia por alguns momentos. Talvez você tenha saciado os seus problemas, saindo de casa, pensando em suicídio. Talvez sacia, mas não resolve o problema. Aí eu te mostro, eu te ofereço, um modo de dizer, uma água bem melhor. Chama Jesus Cristo. Você vai beber dessa água, nunca mais vai ter sede. Ah, se eu beber dessa água, nunca mais... Não, nunca mais vai ter sede. Você partir dessa vida, você vai estar em outra vida, nos céus, com Deus, de eternidade a eternidade. E o salmista termina aqui dizendo, o salmista relaciona: assim como alguém necessita de uma necessidade, esse sou eu. A água também ajuda na lubrificação dos olhos, as lágrimas. A água no suor também ajuda a expelir a temperatura, para ele amenizar, para ele igualar a temperatura. E Deus é a mesma coisa. Ele também é na nossa vida, ele também lubrifica a nossa vida, ele também deixa a gente no caminho certo que a gente tem que estar. E eu já digo a você, se você abrir esse vídeo e você está pensando, minha vida está assim, estou buscando em fonte errada, eu estou igual o Eno, eu cansei de buscar em fontes erradas. Tem muitas opções, mas somente uma solução, que é a água da vida, o ribeiro. Assim como Davi, ele foi lutar contra o gigante Golias, ele fez o quê? Desceu até o ribeiro. Ou seja, ele sabia, obviamente, o ribeiro tem água, ele desceu até o ribeiro. Por que até o ribeiro? Porque as pedras passavam por ali, as pedras se chocavam uma na outra. Elas se lixavam e lapidavam automaticamente, as pedras ficavam redondas, ele poderia colocar no alforje e não estragaria o seu instrumento de batalha. Ou seja, ele buscou no lugar certo. Em pensar que no meio do caminho ele poderia ter encontrado algumas pedras para colocar, mas algumas pontiagudas, outras maiores, outras pequenas. Mas ele foi no lugar certo para buscar as coisas certas. Se você quer dar algo certo na sua vida, tem que descer até o ribeiro de águas e lá você vai encontrar as pedras certas para você usar no seu instrumento de guerra. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. O salmista no Salmo 63 e no Salmo 42 relacionando uma necessidade de água, como da terra seca, e do animal, relacionando como ele depende de Deus.
E óbvio, eu dependo de Deus mais que tudo. Eu dependo, assim como terra seca necessita de uma água, assim como um animal, um ser vivente, qualquer ser vivente necessita de água, assim sou eu, assim é você, assim somos nós. Se você gostou, deixe o seu like, comente, favorite, se inscreva se você ainda não é inscrito. Se você já é, obrigado, muito obrigado mesmo. Se você não tem uma conta no YouTube, só pode visualizar, não pode dar like, mas aqui embaixo tem uma conta, tem uma página no Facebook do canal e lá sim você pode curtir e compartilhar, pois hoje é muito difícil alguém não ter uma conta no Facebook. Então você pode me ajudar lá também. Sugestões de temas é bem-vindo, críticas construtivas, as suas perguntas e a participação de vocês é muito importante e especial para mim. E lembrando da live que eu comentei nos vlogs anteriores, quando eu não sei agora qual que é, eu ainda estou pensando num dia, ainda estou precisando da forma de fazer, algum lugar para fazer para melhor para vocês. E o que eu sei eu acho que vai ser num sábado, à tarde ou à noite, onde a maioria das pessoas preferiram, né, à tarde ou à noite e nos finais de semana. Então eu pensei, vai ser à tarde ou à noite e vai ser no sábado ou na sexta. Sexta ou no sábado. Vai ser sexta ou sábado, de tarde ou de noite. O dia eu ainda não sei, mas eu não esqueci. Então, pessoal, é isso aí. Tchau, fui, valeu.